Nesse vídeo eu vou comentar com você um caso prático que comprova o que eu sempre falo nas aulas de profissionais da área da saúde. Precisa contratar com seguradoras que amparem esfera criminal, porque o seguro de responsabilidade civil profissional cobre o âmbito civil, né? Mas os profissionais da saúde podem também responder ações penais, né? Porque quando alguém morre sob a acusação de uma negligência, imprudência ou imperícia, é o quê? Acusação de homicídio culposo. Vou mostrar isso na prática com um caso real agora para você. Caso não seja inscrito ainda no canal, se inscreva, clica nesse botãozinho inscrever-se no canal e clica também no sininho para ativar as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Você vai receber uma notificação. Você não é obrigado a assistir, né? Mas se o assunto for do seu interesse, você assiste aqui no canal. Eu só falo sobre os seguros de responsabilidade que vão te ajudar na compreensão das coberturas, das exclusões e principalmente nos argumentos de venda que você vai usar e você vai depois me contar, Tabata, realmente eu falei, dei aquele exemplo que você falou no vídeo e eu vendi a pólice, tá? Então vamos ao caso. O que aconteceu? 5 pessoas foram acusadas, né, de homicídio culposo por conta da morte de pacientes. Aliás, isso, exatamente. Pela morte de paciente, eu falo de 5 pacientes, porque eu confundi. Não, 5 pessoas foram acusadas pela morte de pacientes que estavam realizando quimioterapia e que eles teriam ministrado aí uma medicação que tinha problema, que causou a morte desses pacientes. Foram denunciados médicos, enfermeiros, a pessoa responsável pela farmácia, a pessoa que manipulava o medicamento, todos eles foram indiciados, né, por homicídio culposo e foram processados criminalmente. Por enquanto, essa matéria, né, que eu vou deixar a fonte até na descrição desse vídeo, fala de decisão de primeiro grau, ou seja, foi um juiz que absolveu eles. Absolveu por quê? Porque ele é bonzinho? Não. Porque, no entendimento do juiz, não há provas de que realmente eles tiveram uma conduta que causou a morte desses pacientes, né? E ainda na matéria cito em dúbio pro réu, que é um princípio, né, da justiça brasileira, que quando se tem dúvida, né, na dúvida é julgado a favor do réu. Então eu preciso provar que aquela pessoa errou, que aquela pessoa cometeu um crime para poder condená-la. E segundo a decisão judicial, não tinha provas do nexo de causalidade entre a medicação ministrada ali e a morte direta dos pacientes. Então, por isso que foi todo mundo absolvido. Como é uma decisão de um juiz, ainda dá para recorrer dessa decisão. Provavelmente, o Ministério Público vai recorrer, que é o Ministério Público que acusa, né? Quando a gente fala de uma ação judicial de homicídio, é o Ministério Público. Então, ele vai recorrer, provavelmente, dessa decisão, fundamentando porque que ele acha que, né, eles devem ser condenados, né, quais seriam as provas na opinião do Ministério Público, e a gente só vai saber mesmo se eles vão ser absolvidos ou condenados quando transitar em julgado, ou seja, quando não couber mais recurso, né, já acabou o fim do processo, acabou a história. Agora, falando sobre o aspecto do seguro, né, o que o seguro de responsabilidade civil profissional tem a ver com isso, né, tudo a ver, tudo a ver. Veja que os 5 foram acusados, e aqui a gente está falando de médico, enfermeiro, o responsável pela farmácia, a pessoa que fez a manipulação do medicamento. Os 5 foram acusados de ter cometido homicídio culposo, né? Em virtude do exercício profissional deles, né? Então, seria uma falha profissional que causou a morte de pessoas, por isso eles foram processados por homicídio culposo. Isso teria cobertura no seguro? Depende. Se você contratar com uma seguradora que tenha cobertura na esfera criminal, sim, aí teria cobertura no seguro, tá? Então, ele pode. O que essa cobertura vai fazer pelo segurado? Vai proporcionar que ele contrate um bom advogado para defendê-lo, porque ele vai ter o reembolso desses honorários, né, na pólice dele. Então, ao invés dele pagar do próprio bolso para se defender, ele vai poder contar com um seguro. Como a gente está falando de uma situação de homicídio culposo, ainda que eles sejam realmente condenados, por enquanto eles foram absolvidos em primeira instância, cabe recurso, provavelmente o Ministério Público vai recorrer. Então, digamos que o Ministério Público recorra e o Ministério Público ganhe, né? No caso, eles são condenados por homicídio culposo. Muda alguma coisa no seguro? Não, eles vão continuar com o reembolso que eles receberam dos honorários, não vão precisar devolver para a seguradora, porque é na modalidade culposa. Na modalidade culposa, o seguro, quem cobre esfera criminal, ampara esse risco. Se fosse na modalidade dolosa, se fosse por um homicídio doloso, aí não.
aí eles iam ter de devolver os valores que, né, seriam adiantados pela seguradora, tá? Mas aqui é acusação de homicídio culposo, então na pior das hipóteses o que pode acontecer, eles serem condenados, aí pode ser detenção, pode ser prestação de serviço alternativo, enfim. Aí a pena, eles que vão pagar, né, essa questão de prestação de serviço alternativo, enfim, fazer algum trabalho para a comunidade, seja lá o que for, mas eles vão ter, pelo menos, vão poder contar com os custos de defesa. E eu aproveito esse caso para reforçar para você que é muito, muito, muito importante ter a cobertura de esfera criminal para todos os profissionais da área da saúde. Porque todo profissional da área da saúde tem risco de causar um dano corporal, né? A pessoa ter uma grave lesão por conta de uma falha profissional ou vir até a óbito, né? Veja, aí no caso enfermeira, farmacêutico, todo mundo foi processado. Então, todos precisam ter essa cobertura. E também é importante que no risco da área da saúde você fique atento às seguradoras que tabelam os custos de defesa, né? Que fala, eu pago até 8 mil, eu pago até 5 mil, eu pago até 10% do valor da causa limitado a X. Porque numa situação dessa, talvez ele não consiga contratar um advogado com uma verba reduzida. Então, tem seguradora que cobre os custos de defesa, mas tem algumas limitações ali. E os próprios alunos já me falaram que já sofreram isso na pele, de avisar o sinistro, o cliente, né, o segurado está lá desesperado, né, foi contratar o advogado, não, eu não vou reembolsar os 15 mil, não, vou reembolsar só 8, né? E era uma ação mega complexa, esfera civil, esfera penal, enfim, então realmente, na prática, as seguradoras que tabelam isso, usam isso na prática, então muito cuidado. Para quem é aluno do Venda Seguro, vocês podem usar esse sistema que eu vou compartilhar aqui com vocês. Esse sistema é de uso exclusivo, né, de quem é aluno da plataforma, inclusive é patenteado. E aí aqui, ó, você entra na tela, aí você seleciona RC Profissional. Aqui rapidinho você consegue ver quais são as seguradoras que têm restrição e que não têm. Ao invés de você ter que ler todas as condições gerais, ficar atento, ver se não tem nenhuma pegadinha, né, ficar naquele jogo de 7 erros, não, aqui você tem em segundo essa resposta. Então, você clica aqui em médico, né, que tem todas as atividades profissionais. Aí você clica no médico. Aqui tem todas as seguradoras e o número do produto delas, né, que atuam na área da saúde. Aí, ó, veja, tem várias coberturas aqui, né, que você vai... Ele precisa ter cobertura de chefe de equipe. Aí, se você coloca assim, vai eliminando as seguradoras que não tem. Então, aqui tem todos os casos. Aí, aqui tem, ó, esfera criminal. Aí, veja que foram eliminadas algumas. Custo de defesa amplo. Ó, foram eliminadas mais algumas. E se você combina custo de defesa amplo com esfera criminal, aí a gente fica só com 5 seguradoras que ofereceriam uma proteção realmente efetiva nesse caso. Então, veja como é importante, não é tudo igual ao seguro da área da saúde, não. Faz muita diferença com qual seguradora você contrata, e principalmente a área da saúde, como eu falei, tem esse detalhe da esfera criminal, tem esse detalhe que a parte mais complicada, né, são os custos de defesa, porque o médico não precisa errar para ser processado, né, mas ele vai precisar contratar um bom advogado para se defender dessa acusação. Então, o custo de defesa é algo muito importante para o médico, e eu não quero que na hora do sinistro você se depare aí com essa situação, não, mas espera aí, não cobre criminal? Não, mas espera aí, é só 8 mil, não era o custo de defesa, e agora, né, o segurado vai me matar e tal. Não, fica tranquilo, contrata certinho, veja quem cobre esfera criminal e quem não tem esse tabelamento, e aí o seu segurado estará verdadeiramente protegido.